Grande Vitória amanheceu a terça-feira sobre o impacto do desabamento da área de lazer do edifício Gran Parque na Praia do Suá. No desabamento, uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia fiscaliza obras em todo o estado. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o gerente de fiscalização do CREA, José Adilson de Oliveira. José Adilson, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui na GV News. Um prazer, Roberto. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é se você já tem uma noção do que pode ter ocorrido ali no desabamento da área de lazer do Gran Parque. Roberto, é muito cedo ainda. A situação é uma situação muito grave, né? Um acidente de grandes proporções que deixou abalado toda a classe profissional ligada à engenharia no estado e eu diria até que do país. E são muitas minúcias, são muitos detalhes, são muitas etapas, muitas operações. Então a gente entende que é um trabalho que vai depender muito da competência de peritos especializados para a gente conseguir chegar a um ponto de identificar a causa ou as causas que levaram a esse colapso daquela área de lazer. Mas olha, isso é uma coisa bastante rara, como tem dito, né? Esse tipo de acidente não é uma coisa comum de acontecer. Muito raro e nem deveria acontecer, obviamente, né? Tudo se trabalha, a engenharia hoje tem processos construtivos muito evoluídos, muito seguros, então isso aí a gente considera uma fatalidade, né? Não se esperava que isso fosse acontecer com o empreendimento daquele porte em todos os aspectos, né? Em termos de porte, do tamanho e também da qualificação, né? É um empreendimento de altíssimo nível, né? Dentro de Vitória. Então, de fato, foi muito ruim para todos nós. Vocês estiveram lá olhando, estranharam o jeito como as coisas estão? A gente vai lá, carro assim, carro assado, e uma coisa meio zigue-zague. Todo acidente dessa proporção, a gente vendo na televisão ou as fotos é uma coisa, quando o senhor vê ao vivo, né, de fato é muito chocante, porque é um sistema muito bruto, né? A construção civil é uma coisa, vamos chamar assim, abrutalhada, né? A gente trabalha com aço, com cimento, com concreto, então são coisas de fato que quando isso chega ao ponto de acontecer uma situação igual àquela, de fato a situação é muito constrangedora e ela é muito assustadora até, né? Porque se eu ver carros pendurados e laje em cima de carros, então de fato a visão não é agradável de se ver. O senhor é o gerente de fiscalização do CREA, né? Quer dizer, vocês trabalham visitando obras e vendo se elas estão dentro do que determina a legislação. Quer dizer, como é que é feita essa fiscalização de vocês? Perfeito, Roberto. Até agradeço muito a oportunidade que o senhor está nos dando de explicar isso aí. Qual é o real papel do CREA, né? O nosso trabalho é fiscalizar o exercício profissional. O CREA desenvolve todos os esforços possíveis, né, dentro das nossas possibilidades, para assegurar à sociedade capixaba que toda obra e todo serviço também, né? A gente trabalha também com contratos e tudo, consultorias, pareceres, projetos, são serviços, não são obras. A gente fiscaliza para que esses serviços nessas áreas tenham sempre um responsável técnico por ele, um profissional habilitado ou uma empresa habilitada. Por quê? Exatamente para o caso de um infortúnio ou de um problema qualquer que exista, desde um simples rompimento de contrato até um caso de um acidente igual a esse, apurando as causas do que aconteceu, se for preciso se responsabilizar, a gente luta para que se tenha a quem responsabilizar. Porque o pior coisa que acontece para o cidadão, ele se sentir prejudicado e ele não ter a quem responsabilizar, né? Então esse é o nosso trabalho. É um trabalho grande, né? Considerando que a gente sempre tem poucos recursos para a quantidade da demanda, então essa é a nossa ideia. Então o CREA ele não fiscaliza projeto no sentido de ver se a obra está pronta, se a obra está boa, se a obra não está boa. Esse não é nosso papel. Cada instituição, senhor Roberto, tem o seu papel específico. Por exemplo, quem analisa e aprova o projeto é a Prefeitura Municipal.
E ela cuida para que a obra realizada esteja de acordo com o projeto que foi apresentado e aprovado na prefeitura. Se alguém modificou esse projeto e não comunicou à prefeitura, ela está incorrendo em uma falha grave, né? Porque depois ela vai precisar do habite-se, o habite-se vai envolver o corpo de bombeiros, que vai fazer uma vistoria se do ponto de vista de segurança está tudo ok, e assim vai se tocando. E o CREA vai cuidar de quê? Os projetos têm responsável técnico. Quem é o responsável técnico pelo projeto arquitetônico, pelo projeto estrutural, pelo projeto de fundações, pelo projeto elétrico, pelo projeto de lógica, de telefonia e os demais projetos complementares, que são vários em uma obra, né? Quem foi responsável pela tubulação do gás, quem foi responsável pela impermeabilização. Cada etapa dessa atividade da engenharia, em regra, tem um ou mais responsáveis técnicos por ela. Uma obra como o Gran Parque, que eu imagino 3 torres, área de lazer, piscinas, central de gás, central elétrica, quantos responsáveis imagina-se que tenha? Olha, senhor Roberto, isso às vezes não leva tantas pessoas assim. Por exemplo, o engenheiro responsável técnico pela execução da obra, pode ser um só, tocar uma obra daquela sem nenhum problema. Ali, no caso, me parece até que houve mudanças. Mas o que eu posso assegurar para o senhor é assim, nós já identificamos nos arquivos do CREA, né, cerca de 32 anotações de responsabilidade técnica, que nós chamamos de ARTs, de várias situações. Então, ou seja, tem pelo menos 32 anotações que podem envolver um número menor de profissionais, às vezes um profissional se responsabilizou por mais de um serviço, mas ou seja, a gente entende que do ponto de vista regularidade do exercício profissional junto ao CREA, aquele empreendimento está bem acobertado, vamos dizer assim, né? Então, acredito que ficará muito difícil se chegar a esse ponto de responsabilização. Eu acho que tem como se chegar exatamente para poder buscar isso. Se houve uma falha, se houve responsável, ele vai estar entre essa lista de documentos. Quer dizer, uma discussão que está acontecendo também agora é a questão da fiscalização da obra pronta, quer dizer, ir lá ver se aquilo que está pronto está dentro, está direito, está certinho. Alguns engenheiros, alguns arquitetos têm solicitado essa coisa da vistoria regular aos imóveis para evitar o desgaste, que se isso, dizem, eu sou leigo, não sou engenheiro, que se isso estivesse acontecendo lá no Gran Parque, o engenheiro ou o arquiteto poderia identificar algum problema que poderia ser corrigido antes do desabamento. Quer dizer, como é que está essa discussão dessas vistorias regulares em prédios prontos? Senhor Roberto, isso aí de fato, essa necessidade já foi identificada lá atrás, já existe inclusive projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para fazer uma coisa em nível Brasil, mas enquanto isso algumas cidades já se adiantaram e já promulgaram as suas próprias leis do que nós chamamos de inspeção predial. Porto Alegre, mais algumas cidades do Rio Grande do Sul já estão com leis aprovadas em funcionamento. Nós estamos lutando para que isso ocorra também em Vitória, né? Onde a ideia é que se faça inspeções prediais, né, periodicamente. Obviamente, à medida que o edifício vai ficando mais velho, vai se estreitando esse intervalo, né? De cabeça seria difícil dizer para o senhor, mas vamos falar assim, em tese, um empreendimento até 5 anos não haveria necessidade dessa inspeção, de 5 a 10 anos uma inspeção a cada 5 anos, e de 10 a 20 anos a cada 3, e assim sucessivamente e tal. Por que isso? Porque, como tudo na vida, tem uma vida útil, né? Então também as estruturas de uma edificação, ela tem sua vida útil. E essa vida útil, ela pode ser prolongada mediante uma boa manutenção, né? Existem vários prédios hoje em Vitória passando por isso. Nós entendemos que isso é muito importante porque
ia dar mais segurança para a população. Nós nunca vamos estar 100% seguros, conforme disse o senhor. Esses riscos ocorrem, o próprio caso do Grand Park. Ninguém imaginava uma obra relativamente, eu posso falar com o senhor de uma maneira geral, regular, tudo certinho, e de repente acontece isso. Então, não é o fato de estar regular com o CREA que assegura 100% que aquilo vai estar seguro, porque infelizmente falhas, aonde tem o fator humano, as falhas são em potencial existem, né? Então, mas o que a gente precisa é isso que eu disse, senhor. Se tem um profissional habilitado, pelo menos em tese, o percentual de risco diminui muito. E segundo, a gente pode prever algumas coisas, identificar algumas coisas, porque nada acontece assim do nada, sempre se tem alguma coisa, é um ruído, é uma rachadura, é uma trinca especial, que os especialistas sabem analisar aquilo e sabem dizer se aquilo ali é apenas uma acomodação da construção ou se aquilo ali tem tendência de indicar um fato mais grave que pudesse ser feito antes disso. No caso do Grand Park, assusta porque era uma obra nova, né? Poucos anos de entrega e tudo. Então, em tese, não se esperava isso aí. Sr. Adilson, quer dizer, vocês fiscalizam várias obras, veem normalmente se aquilo tem um profissional responsável, né? Para se aquela obra está andando dentro da responsabilidade, se tem alguém que sabe o que está fazendo, né? Essa é a ideia. Mas a gente sabe que Grande Vitória, o Brasil, praticamente, tem muitas áreas de comunidades carentes que constroem o tempo todo sem nenhum tipo de visibilidade. Nem as prefeituras acompanham efetivamente essas obras. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam com essa situação de saber que existem obras sendo feitas, vocês veem isso, imagino, o tempo todo passam, sabendo que não há nenhuma responsabilização ali? Senhor Roberto, esse é um ponto que nos angustia muito, né? Não só a mim como responsável pelo gerenciamento da unidade de fiscalização, mas a toda a equipe de fiscalização. Porque hoje nós temos bairros em que a gente não tem nem segurança para fazer o trabalho de campo e alguns que a gente sabe que as pessoas não têm nem condições para desenvolver esse trabalho. Então aí é que eu digo para o senhor que são esforços que precisariam de ser concentrados. Eu sempre defendo que todos os órgãos de controle e fiscalização, eles deveriam trabalhar integrados, porque nós poderíamos otimizar o nosso trabalho, né? O senhor observe bem, tem uma lei 11.888 de 2008, uma lei federal, em que há recursos federais para as prefeituras terem assistência para essas comunidades carentes na área da engenharia. O que precisa é que as prefeituras montem uma equipe básica, uma estrutura básica, para que ela possa pleitear esses recursos. Então, o que precisaria? A população, através das suas associações, cobrarem das prefeituras, porque existe esse recurso para que você possa fazer sua casinha num bairro mais periférico, mais humilde, mas só ter a assistência de um profissional, com um projeto direitinho, feito com acompanhamento. Isso é possível? É. Existe na Grande Vitória? Não. Quanto tempo o CREA tem uma cartilha que nós chamamos de Construir Legal da engenharia pública ou engenharia social? Há mais de 10 anos. Então é difícil a gente implementar certas políticas porque sempre esbarra nos empecilhos e a gente não avança. Quer dizer, a gente tem a queda da área de lazer do Grand Park, a imprensa toda lá acompanhando, rua interditada, uma confusão. Há pouco tempo nós tivemos desabamento de uma casa em Cariacica, matou uma senhora, quer dizer, e não teve a mesma repercussão, não teve mesmo. Do ponto de vista do desabamento e do número de mortes, é exatamente a mesma, né? Porque lá não tem a repercussão, não é imóvel de 1 milhão, né? A gente é da imprensa, mas a gente tem que fazer a nossa autocrítica também, né? Quer dizer, e para vocês o balanço é o mesmo, quer dizer... O balanço é o mesmo. O ideal seria, né, viu pelas fotos daquela senhora, ela tinha uma casinha até bem estruturada, de repente resolveu fazer um puxadinho, sabe Deus como ela fez isso, talvez de repente um pedreiro amigo, né, sem nenhum cálculo, provavelmente, né, eu estou aqui conjecturando, mas pelo que a gente viu as fotos, porque é uma área, para o senhor ter ideia, que uma das áreas que não tem nem segurança para se chegar lá e fazer a fiscalização normal que nós fazemos, né? Então ali
deve ter contratado uma laje mais barata, então essa laje tudo tem uma capacidade de suporte de peso por metro quadrado e de repente colocou 2 caixas d'água lá em cima e o resultado a gente ouviu. Mas como o senhor disse na própria reportagem, ela mesmo dizia que fazia barulho, né? Sempre se dá um sinal, né? Estalos, algum tipo de barulho, assim, que a estrutura está cedendo, ela não está suportando aquilo. Mas as pessoas leigas, sem nenhuma orientação, não sabem ler esses sinais, né? Então, daí a gente teve a fatalidade, né? Uma vida e uma vida, né? Logicamente, os prejuízos aqui são infinitamente maiores. Agora, a perda da vida humana é lamentável nas 2 situações, obviamente. Como é que a pessoa pode fazer, o cidadão pode fazer para ter acesso a essa fiscalização, né? Quer dizer, como é que ele pode fazer para pedir ao CREA, para dar uma olhada, para fazer? A gente sabe que muita gente não quer a fiscalização do CREA, quer fugir, não quer fiscalização nenhuma. Mas, diante de um acidente como o do Grand Park, como dessa senhora, muita gente pode estar agora pensando, e agora, como é que eu faço? Sigo em frente com essa obra assim mesmo ou dou um passo atrás e tento ver se está tudo bem? Como é que a pessoa deve proceder? Senhor Roberto, a gente sempre pede primeiro, num momento igual esse, assim, um pouco de cautela e prudência de todo mundo, né? Porque é comum, quando acontece um acidente desse tipo, principalmente quando é na própria cidade onde a gente está, o número de denúncias infundadas, né, aumenta muito. Congestiona o nosso trabalho, a gente não consegue atender todo mundo, alguns ficam aborrecidos, porque logicamente todo mundo fica preocupado. Alguém, eu estou com uma infiltração na minha piscina, será que não vai acontecer o mesmo com o Grand Park? Eu escutei um barulhinho no meu prédio, quer dizer, não é bem assim, mas nós também estamos abertos à sociedade, através dos nossos contatos, né? No site do CREA nós temos um programa chamado Fale Conosco, em que a pessoa pode entrar ali, existem alguns dados até para que a pessoa possa ter um retorno, né, daquela denúncia e nos colocar uma denúncia fundamentada, dizendo aonde é, o que ela quer, o que ela está preocupada e tudo, nos dando um endereço direitinho desse local, um ponto de referência e tudo, que nós fazemos todo o esforço para atender. Pode ser obra pública também, né? Pode ser obra pública, pois não, está tudo na mesma situação, né? Geralmente as obras públicas, como elas são precedidas de licitações e de um controle mais rígido dos órgãos, em regra eles também têm esse cuidado de zelar, mas mesmo assim nós fiscalizamos. Hoje existe um programa chamado GeoObras, que é do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde as obras de maior porte das prefeituras estão todas elas relacionadas ali. Então nós usamos muito essas informações para fiscalizar a regularidade daquelas obras. Se aquele contrato para a condução daquela reforma da escola municipal fulano de tal, se tem um responsável e se há anotação de responsabilidade técnica RT daquele empreendimento, se ela foi registrada no CREA. Então a gente já faz isso normalmente, corriqueiramente, porque conforme eu falei com o senhor, a gente não fiscaliza só obra, a gente fiscaliza contrato, a gente fiscaliza projetos, por isso que a gente fala sempre obras ou serviços, né? Porque no fundo tudo são serviços, mas como há um costume de separar a obra dos demais serviços, a gente atua nessas áreas. Aonde tem inteligência de engenharia, nós entendemos que ela precisa ser comprovada mediante essa ART, anotação de responsabilidade técnica. E aonde tem um ART, é possível de ser fiscalizado pelo CREA. Ok. Senhor Zé Edilson, eu queria agradecer a sua participação aqui no GV News Entrevistas, explicações. Ok, Roberto, nós aqui agradecemos a oportunidade, sempre que precisar estamos à disposição, a gente entende que isso é uma mão dupla, né? A gente gera notícia para o senhor e o senhor, por outro lado, nos dá a oportunidade de explicar o nosso real trabalho, né? Para que também não seja imputada ao CREA uma responsabilidade que não é dele, né? Conforme eu disse para o senhor, cada órgão tem as suas respectivas responsabilidades e cada um precisa se cuidar. Nós estamos aqui na expectativa, existem excelentes peritos no Espírito Santo e no Brasil todo, e nós temos certeza que mais cedo ou mais tarde vai se identificar as causas e que isso sirva de lição para a engenharia mundial, vamos dizer assim, né? Brasileira e mundial, de uma maneira geral, porque tudo é um aprendizado constante, né? Ok, mais uma vez, obrigado. Obrigado por assistir a GV News, a gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.